Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Prepare-se para uma história que mistura dinheiro, poder e ambição no futebol mundial. Um magnata saudita surge nas manchetes com uma proposta que paralisa o mercado esportivo. O proprietário do Al Nassr, clube do craque Cristiano Ronaldo, mira com um pacote milionário um clube brasileiro de destaque. A oferta, considerada inacreditável, transcende cifras esportivas tradicionais e agora coloca o futebol brasileiro em evidência internacional. Nos bastidores, fontes indicam que o valor ultrapassa a casa dos 2 dígitos em milhões de euros. Estamos falando de um pacote que vai além da compra de jogadores, contemplando infraestrutura, naming rights e até controle acionário parcial do clube-alvo. O objetivo? Transformar uma equipe competidora do Brasileirão em potência continental, replicando o modelo saudita que apostou em estrelas globais como CR7 e Otávio para atrair holofotes. Do lado de cá, o clube em questão vive uma temporada 2025 acima das expectativas, figura entre os primeiros colocados do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, com desempenho consistente, dividindo as atenções entre a elite nacional e a Libertadores. A campanha mescla vitórias convincentes, estabilidade emocional e identidade própria, inclusive valorizando revelações das divisões de base que despertam interesse do mercado internacional. Mas a resistência interna. A cultura do clube valoriza a história, a torcida faz questão de preservar símbolos locais e há temor de uma influência estrangeira exagerada. Ainda assim, a institucionalização do negócio foi cuidadosamente desenhada para garantir sustentabilidade, investimento em categorias de base, modernização de CT e estádio, além de participação em iniciativas sociais, exigências para que o investimento seja aceito. O que torna essa proposta disruptiva não é apenas o volume de recursos, mas a estratégia. Planeja-se um modelo de gestão que vá além do futebol, marketing global, expansão internacional de marca, novos patrocínios e até intercâmbio com centros de excelência na Arábia Saudita. Pensando grande, o investidor pretende replicar o que fez com Al Nassr, que hoje tem valor de mercado coletivo em cerca de 120 milhões de euros e conta com craques como Otávio, Wesley e Marcelo Brozovic. É justamente nesse ponto que a história ganha intensidade. Em 2024-25, o Al Nassr terminou a Liga Saudita em terceiro lugar, com 70 pontos, atrás apenas de rivais locais. A temporada ainda trouxe sucessos continentais, cruciais para validar o projeto de superclube. A lógica do magnata é transportar essa fórmula para o futebol brasileiro, ambicioso, vibrante e com apaixonadas torcidas. Mas como reagiu o clube brasileiro? Internamente, a reação mescla surpresa e expectativa. A diretoria, cautelosa, iniciou uma análise jurídica e financeira minuciosa. Clubes brasileiros já viram investimentos estrangeiros antes, mas a proposta acima de 50% do patrimônio não se inseria na realidade do país. A resistência vem da necessidade de proteger ativos históricos, identidade cultural e autonomia esportiva. Enquanto isso, a torcida vive um sentimento dúbio. De um lado, a empolgação com a possibilidade de títulos, contratação de reforços de peso e modernização. De outro, receia-se que o clube se torne um satélite, dependente de decisões vindas de fora, perdendo o comando local. A fila de mobilizações nas redes sociais, torcedores apoiando ou rejeitando o acordo, mostra um futebol brasileiro dividido. É aí que entra a postura da federação. A CBF acompanha o caso com atenção, avaliando possíveis interferências em regulamentos, tanto de troca de controle quanto de naming e patrocínios. Qualquer mudança precisa ajustar-se à legislação desportiva nacional e às normas internacionais da FIFA. A expectativa se concentra no que será aprovado ou vetado nas próximas semanas. Do ponto de vista estratégico, o comprador promete um aporte inicial com foco em administração profissional e transparência, seguido por aporte recorrente nos próximos 5 anos. O plano contempla investimentos no Centro de Excelência Esportiva, gestão de futebol feminino e projetos sociais nas comunidades ligadas ao clube. Nesse estágio, o pacote financeiro já ultrapassa os 100 milhões de euros no primeiro ano. E os jogadores?
Se firmar o acordo, o elenco será valorizado. A projeção é a criação de uma política salarial competitiva, combinada com incentivos de performance e mecanismos de retenção de talentos da base. Em paralelo, o clube candidato poderá receber apoio na negociação de atletas com clubes europeus, aproveitando a rede do Al Nassr e do PIF. Os rivais nacionais ficarão de olhos atentos. Um clube brasileiro com patrocínios internacionais, folha robusta e infraestrutura high-end mudaria o equilíbrio do Brasileirão e, claro, da Libertadores. A concorrência será estimulada, a acomodação não terá vez. Isso pode elevar o nível inteiro da competição no país. Por enquanto, todos aguardam o veredicto do Conselho do Clube-Alvo, cujo prazo interno se encerra nas próximas 2 semanas. A partir daí, começa a contagem regressiva para uma Assembleia Histórica. Em paralelo, mobilização externa de torcedores e ex-jogadores terá influência, como em grandes decisões do futebol brasileiro. Esta é uma história que ainda será definida. Uma proposta milionária que pode mudar não apenas um clube, mas reverberar no desenho do futebol nacional. Grandes nomes envolvidos, cifras recordes, modelos de gestão global, tudo contribui para um enredo digno de capítulos. Em meio à expectativa crescente, um novo ator entra em cena, os patrocinadores atuais do clube brasileiro. Muitos deles mantêm contratos de exclusividade e cláusulas que limitam parcerias com empresas estrangeiras. A entrada de um investidor do Oriente Médio poderia remodelar completamente esse cenário. Caso a negociação avance, é possível que os atuais patrocinadores sejam obrigados a renegociar seus vínculos ou, em alguns casos, se retirar. Essa possibilidade gera apreensão entre as marcas e reforça o clima de incerteza nos bastidores da diretoria. Internamente, uma ala da cúpula do clube defende que a proposta representa uma oportunidade única de reposicionar o time em nível global. Citam como exemplo a ascensão meteórica de clubes da Premier League após a chegada de investidores bilionários. Essa parcela acredita que, com responsabilidade e controle institucional, o clube pode manter sua identidade, ao mesmo tempo, crescer com bases sólidas. Já outra ala vê com preocupação o risco de interferência excessiva nos rumos esportivos, temendo um projeto de vitrine que priorize marketing e espetáculo em detrimento da tradição. Nos bastidores, surgem informações de que o magnata saudita teria estabelecido contato direto com representantes de jogadores de peso no cenário internacional. A ideia seria garantir que, caso o negócio avance, um novo ciclo inicie com nomes de impacto imediato. A lista especulada inclui atacantes consagrados na Europa, meias criativos com passagem por seleções nacionais e até goleiros renomados. O objetivo é claro, mostrar força desde o primeiro momento e transformar o clube em um protagonista imediato. Enquanto isso, no Al Nassr, o reflexo da possível negociação também começa a reverberar. Membros da comissão técnica e diretores de futebol enxergam o movimento como parte de um plano de expansão. A intenção seria criar uma rede internacional de clubes com alinhamento estratégico, tal qual o que já existe entre Manchester City e seus satélites pelo mundo. Com isso, o Al Nassr ganharia influência política, intercâmbio técnico e reforço de imagem global. Nas redes sociais, a mobilização da torcida é intensa. Campanhas com hashtags, lives de torcedores, protestos e até cartas abertas começaram a circular. Alguns grupos organizados veem no projeto uma afronta à essência do clube, cobrando da diretoria uma postura firme pela soberania. Outros, entusiasmados com a possibilidade de disputar títulos e ver craques vestindo a camisa, incentivam a aceitação imediata da proposta. A arquibancada, mais do que nunca, se tornou um campo de batalha simbólico. A mídia esportiva também se dividiu. Comentaristas experientes analisam o movimento sob o prisma financeiro, destacando que dificilmente um clube brasileiro teria condições de se estruturar em alto nível sem aportes externos. Outros, mais conservadores, lembram da efemeridade de investimentos em outros clubes sul-americanos que não geraram retorno duradouro. A discussão ganhou os programas de TV, os podcasts e os portais esportivos, alimentando o clima de decisão iminente. Do ponto de vista técnico, a comissão do clube brasileiro já foi consultada informalmente sobre a possível reformulação de elenco. O técnico atual, que tem respaldo da torcida e da imprensa, é considerado peça-chave para a transição. A permanência dele é vista como símbolo de estabilidade.
Caso o investidor aceite preservar o projeto esportivo vigente, há mais chances de o acordo ser aceito sem grandes resistências. O fator Cristiano Ronaldo também tem seu peso. O camisa 7 do Al Nassr é visto como o símbolo máximo do projeto saudita, e sua influência vai além do campo. Rumores apontam que o astro teria sido consultado sobre a viabilidade da expansão do grupo e teria dado aval positivo. A possível visita de Ronaldo ao Brasil, em caso de concretização da negociação, está sendo tratada como peça de marketing essencial, algo que atrairia a imprensa mundial e valorizaria ainda mais a marca do clube envolvido. Na esfera política, inclusive, parlamentares já começam a discutir o impacto de um investimento dessa magnitude em um clube nacional. O tema chegou a ser debatido em comissões esportivas e pode resultar em novos projetos de regulamentação sobre a entrada de capital estrangeiro no futebol brasileiro. A discussão é complexa, há quem defenda a liberdade total de negociação e quem proponha limites para garantir a proteção do patrimônio cultural dos clubes. Há também o impacto esperado nas categorias de base. O magnata já sinalizou que pretende criar um dos maiores centros de formação da América Latina. O plano é transformar o clube em uma fábrica de talentos, com intercâmbio com a Arábia Saudita, utilização de tecnologia de ponta e equipe multidisciplinar de alto nível. Isso poderia tornar o Brasil, mais uma vez, referência na exportação de craques, mas com uma estrutura mais profissional e moderna. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Com a tensão no ar e os bastidores em ebulição, o Conselho Administrativo do Clube Brasileiro se reúne em caráter extraordinário para deliberar sobre a proposta. A reunião, marcada por olhares desconfiados, discursos emocionados e divergências profundas, se estende por horas. Em jogo, não está apenas um contrato, mas a redefinição do clube como instituição, símbolo cultural e patrimônio afetivo de milhões de torcedores. Após intensos debates, algumas exigências são levantadas para que o acordo avance: preservação do escudo e das cores oficiais, blindagem das categorias de base contra ingerências externas e cláusulas que garantam poder de veto da presidência do clube sobre decisões estratégicas. O investidor, ciente da sensibilidade do tema, sinaliza disposição para aceitar todas essas condições. Acordo parece iminente. Ao sair da reunião, um dos conselheiros confidencia a jornalistas que o clube não será vendido, mas potencializado. A frase ecoa como um mantra entre os defensores da proposta, que acreditam ser possível aliar modernização e respeito à tradição. O anúncio oficial, no entanto, ainda depende de uma última rodada de negociações, prevista para os próximos dias. Um comitê misto, com representantes da atual diretoria e do grupo saudita, começa a ser formado para construir a transição. Enquanto isso, as ações de marketing do clube brasileiro já estão sendo reformuladas nos bastidores. Novos patrocinadores internacionais demonstram interesse, e há até conversas para a criação de uma linha de produtos licenciados com distribuição no Oriente Médio. O canal oficial do clube em plataformas digitais planeja versões em árabe e inglês, com foco em torcedores internacionais que se interessem pela nova fase. A comissão técnica, por sua vez, já iniciou um plano emergencial de observação de atletas do mercado asiático e europeu. A expectativa é que, com um novo aporte, haja uma janela agressiva de contratações, especialmente com foco em setores carentes do atual elenco. A meta é clara: conquistar títulos já no primeiro ano da nova gestão, e colocar o clube como candidato sério à próxima Libertadores. Do lado torcedor, ainda que haja divisões, cresce o número de adeptos ao projeto com o passar dos dias. As últimas pesquisas internas indicam que 64% da torcida aprova a entrada do investidor saudita, desde que respeitadas as tradições do clube. A narrativa de grandeza sem perder a alma ganha força nos discursos das lideranças e nas arquibancadas virtuais, em podcasts e grupos organizados. Com o início da contagem regressiva para a assinatura final, a expectativa no cenário esportivo é que essa negociação abra precedentes. Clubes rivais já relatam ter sido sondados por grupos estrangeiros, e analistas avaliam que o futebol brasileiro vive um ponto de inflexão, ou adere a modelos globais de gestão, ou corre o risco de ficar para trás nas grandes competições do continente.
O Al Nassr, por sua vez, monitora de perto cada avanço. Com sua reputação em jogo, o dono do clube sabe que esse movimento será analisado pelo mundo inteiro. Caso o projeto seja bem-sucedido, ele se consolida como um dos grandes visionários do futebol moderno. Em caso de fracasso, colocará em xeque todo o esforço de internacionalização do futebol saudita. Com a janela de transferências se aproximando e os olhos do mundo voltados para o Brasil, o futebol nacional se vê diante de uma oportunidade histórica. Os próximos dias definirão não apenas o futuro de um clube, mas a possível revolução de um modelo inteiro de gestão esportiva. Entre promessas milionárias, paixão incondicional e o peso da história, o futebol brasileiro está prestes a virar uma página, e o mundo inteiro assiste. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.